Bem, Pai Senhor a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura da nossa leitura semanal que a gente faz. A gente tem sido agraciado com essas leituras e se porventura os irmãos estiverem me ouvindo bem, aqueles que estão acompanhando aqui ao vivo, por favor, coloque um comentário aí também para que eu possa acompanhar aqui junto com os irmãos, tá bom? Se você estiver ouvindo e me vendo bem aí, põe um comentário que o som tá ok, que tá tudo certo. Aqui para mim o som tá legal, tá? Eu já vou até fechar aqui a minha tela para que eu possa continuar na leitura aqui com os irmãos. Tá ótimo. Bom, irmãos, hoje nós começamos um novo livro, uma nova carta. A gente vai ler a carta aos Filipenses. Eu quero convidar os irmãos para essa leitura. Deus abençoe os irmãos aí. Quero convidar os irmãos aí para a nossa leitura, começando hoje a carta aos Filipenses, capítulo 1, que ela vai dar continuidade também com os demais irmãos, com o evangelista Lucas, com o pastor Rodrigo também. Mas antes de começar, eu quero orar com você nesse momento, tá? Quero aproveitar esse momento para que você possa conversar com Deus, possa, de alguma maneira, se desligar, né, das coisas agora. Eu sei que nós, às vezes, temos um dia corrido, uma noite corrida, já ansiando pelo dia seguinte, mas eu quero convidar você para ter um momento de tranquilidade, um momento que você possa conversar com o Senhor, que você possa também se valer dessa conversa também como um ouvinte do Senhor, que falando com o Senhor e podendo também escutar a voz dele nessa noite, tá bom? Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, Pai, porque o Senhor é o Deus abençoador, o Senhor é o Deus galardoador. Pai, nessa noite nós queremos pedir perdão ao Senhor por aquilo que nós fazemos, Pai. Eu sei que eu, e assim também como os meus irmãos, nós sabemos aquilo que nós fizemos, aquilo que nós não deveríamos ter feito, e até aquilo, Pai, que não fizemos e deveríamos ter feito. Nos ajuda, Senhor, nos encaminha, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Pai, perdoa as nossas falhas. Pai, nós nesse momento queremos nos reunir em o nome do Senhor Jesus Cristo e somente pelo Senhor Jesus Cristo, Pai, nessa noite, para aprendermos a mensagem do Senhor. A mensagem que foi escrita lá atrás por um servo do Senhor. E eu sei como palavra de Deus ainda ecoa nos nossos corações, Pai. Abençoa essa leitura bíblica em o nome de Jesus. Amém. E amém, irmãos. Maravilha. Irmãos, nós vamos começar a leitura bíblica aqui agora com a carta aos Filipenses. Você procura aí na sua Bíblia a carta aos Filipenses. Não vai ser difícil de você encontrá-la. Você vai encontrar a Paz Senhor, Irmã Maria. Seja bem-vinda também. Não vai ser difícil aí para você encontrá-la. É... Mas antes de nós começarmos a leitura, eu vim pedir para você nessa noite fazer uma leitura de verdade. É como se eu perguntasse para os irmãos sabem ler? E a resposta que eu vou ter, claro, da maioria é sim, irmão, eu sei ler, eu aprendi a ler faz tempo e leio. Mas eu quero convidar você a ler essas cartas e todas as leituras bíblicas que nós temos feito e vamos fazer ainda, se o Senhor permitir, mas ler com um coração aberto. Porque se nós formos ler a palavra de Deus cheio já dos nossos pressupostos ou aquilo que às vezes foi nos ensinado e aí não, tem uma leitura para entender o que o texto está dizendo, sem querer já interpretar e sem querer já pensar, sem querer já retorcer o texto, mas entender o que ele está dizendo ali para a gente. Quando foi escrito, por exemplo, o não matarás, ele não tinha interpretações e variantes e aquilo e tal. Era o não matarás. Amar o próximo como a ti mesmo é amar o próximo como a ti mesmo. Por isso eu quero te convidar nessa noite para ler a carta aos Filipenses como uma carta que vai te trazer alegria ao coração e entender o que o Senhor está querendo falar para você nessa carta. Entender o que o Espírito Santo fez no coração do escritor, revelou para ele e ele colocou numa carta.
O que o Espírito Santo revelou para ele é o que o Espírito Santo tem para nos colocar nos nossos corações também. Porque se cada um de nós tivermos revelações diferentes acerca da palavra, aí vamos ter inúmeras Bíblias escritas. Mas vamos buscar entender o que o Deus da Bíblia, nosso Senhor Jesus Cristo, quis dizer para aqueles a qual ele ditou e escreveu, e agora nós lemos, para que a gente possa entender do Senhor, a mensagem do Senhor para os nossos dias. Amém? Eu sei que algum trecho vai falar mais com o irmão, outro trecho vai falar mais com outros irmãos, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela nunca era direcionada, né, à Bíblia, né, ao conjunto de cartas, ela tinha direção para uma comunidade, para como a nossa hoje em dia, tá bom? Então vamos fazer essa leitura agora da carta aos Filipenses. Eu vou deixar um pouco maior aqui para a gente poder ler. Carta aos Filipenses, né? Filipenses, por que Filipenses, né? Até ontem, ontem ali no culto, quando foi perguntado, ainda era uma carta que eu não tinha a minha certeza se seria aquele texto. E eu tinha falado para o Senhor, Senhor, eu gostaria de ler carta aos Filipenses, se for da vontade do Senhor, então me confirme. Porque eu não sei os irmãos, mas comigo eu tenho muitas dúvidas às vezes. E o Senhor, eu peço para ele, Senhor, fala comigo, Senhor, me direciona, me guia ali. Eu não quero, né, decidir alguma coisa da minha mente só. E aí, quando começou a leitura bíblica, quando se falou sobre a alegria, quando se falou que eu prossigo para o alvo, e ali foi a pregação posteriormente, então eu pude apaziguar o meu coração e saber que era aquilo que o Senhor tinha para a gente nesse momento, tá bom? Isso, por isso, então, a carta aos Filipenses, que nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo 1. Capítulo 1. Ali, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Aqui, irmão, a gente consegue entender já quem escreveu essa carta, né? Quem é o autor, aquele que ia redigir a carta ali, que estava, né, como autor, ou a forma correta que se diz nas correspondências, o remetente. E aqui o apóstolo Paulo se apresenta, não só ele, mas Timóteo também. E é tão bonito isso porque o apóstolo Paulo ele não tem como definição querer ser um superstar, querer ser o cara, como algumas pessoas o têm hoje. Ele não. Ele põe ele e o irmão Timóteo, somos nós. Ele divide o ofício ali daquela carta, ele divide a autoria daquela carta com o irmão Timóteo. Porque para ele o que estava em jogo não era a reputação dele, não era um cargo dele, não era chamar holofote para si, era o Evangelho. É o Evangelho que interessa para o apóstolo Paulo. Por isso ele diz. E ele também não se apresenta ali como o apóstolo, o escolhido de Deus, o meu título apostólico, não, o meu diploma de PhD, né, o diploma chique assim. Não, ele fala, eu sou servo de Jesus Cristo. Naquele período, o servo de Jesus Cristo era uma pessoa que dispunha a sua vida para a vontade de Jesus, ou seja, era um escravo, se tornava servo de verdade, é de servidão, uma vida em servidão. Então era como se a gente pudesse, a gente que provavelmente veio da denominação católica, né? Nós viemos do catolicismo, a maioria de nós, e nós costumávamos ouvir que havia os monges, ou, no caso do sexo feminino, as freiras. Então, quando se identificava já como monge, a gente sabia que tinha uma vida, né, uma vida casta, uma vida regrada, assim como as freiras, né? Não entrando no mérito de como é a vida ou não, mas a gente sabia que era uma identificação. Então, quando alguém se identificava como servo de Jesus, queria dizer que era uma pessoa que colocava a sua vida ao Evangelho, correndo todos os riscos que fossem possíveis correr. Porque nós poderíamos crer em Jesus, mas há alguns que são servos de Jesus. E nós devemos buscar essa vontade de ser servo de Jesus. Amém? Bem, Pai Senhor Maleca, bem-vindo também aos demais irmãos que estão acompanhando a leitura, tá? Então, ali eu tenho o apóstolo Paulo,
dizendo a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, né? Todos os santos. O santo é a definição daquele que é guardado por Deus, aquele que é do Senhor. Né? Não é o bonzinho, não é o super crente, não. É aquele que é de Jesus, aquele que é. E ainda mais há uma coisa, né? Eu não sou o santo Rodrigo, ou meu irmão ou minha irmã que está aí me vendo e ouvindo, não é o santo irmão ou santa irmã. Nós somos santos em Cristo Jesus. Essa santidade e o ser santo não é algo nosso, não é algo que nós é, vamos conquistar, mas só é possível em Cristo Jesus, só em Cristo Jesus. É ofensivo isso, é ofensivo. É ofensivo, irmãos, porque nós queremos nós sermos santos e pronto, acabou. Mas o apóstolo Paulo escreve santos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, ou seja, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aí ele fala a todos que estão em Filipos, por isso a carta aos filipenses, tá bom? Aos que são de Filipos, eles são os filipenses. Filipos é uma região da Macedônia, meus irmãos. Macedônia fica ali um pouquinho em cima da Grécia, tá? Se a gente tentar localizar pelos dias de hoje. Era uma região que foi ali, é, vamos dizer assim, conquistada e nomeada pelo filho do Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que foi o imperador grego. E depois do Império Grego, nós sabemos que veio posteriormente o Império Romano. E essa região de Filipos era uma colônia romana, como se fosse uma segunda Roma ao norte ali. Eu vou colocar algum mapa para a gente poder entender essa região ó, de Filipos aí, tá? De Filipos. Então, a região de Filipos está onde está esse alfinetão vermelho aqui, tá vendo? Ó? Aqui nós temos o Império Romano, aqui ó, onde estou passando com o mouse, os irmãos conseguirem enxergar, aqui ó, à esquerda eu tenho a Itália, tá vendo? E aqui eu tenho a região de Filipos. E essa região aqui é a região da Grécia, ó. Aqui eu tenho Atenas, eu tenho Corinto, né? Eu tenho toda essa região. Hoje aqui a região de Filipos, dessa Macedônia, a gente pode dizer que é a Macedônia, Bulgária, todos esses países estão envolvidos nesse lado aí, tá? Aqui, ó, a Macedônia, tá vendo? Região da Macedônia e Filipos fica mais ou menos por aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum outro mapa que eu separei para os irmãos aqui, ó. Essa região toda aqui, tá? Toda essa região aqui. Aí, aqui a gente tem a região da Grécia, tá vendo? Ó, Corinto, tá vendo? Toda essa parte aí. A ilha de Creta tal. Mas aí mais para os irmãos conseguirem ter uma localização no mapa mais fácil, tá? E ele escreve para os bispos e diáconos, ou seja, os supervisores e os serviçais, né? Todos os supervisores, os bispos ali, obispos, né? E os diáconos são os servos, aqueles que trabalham no evangelho também. E aí ele começa o versículo 2 falando: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. O apóstolo Paulo, irmãos, no momento que ele estava escrevendo essa carta, os historiadores, muitos dizem que ele estava preso. E mais para frente, eles comprovam isso, é comprovado na continuidade da leitura. E provavelmente ele estaria preso em Roma, né? naquela prisão dele em Roma. E ele começa a carta dizendo: olha, eu dou graças a Deus toda vez que eu me lembro de vocês. Quando eu vou orar e me lembro de vocês, eu fico muito feliz. É motivo de alegria lembrar de vocês. E aqui ele continua. Fazendo sempre com alegria oração por todos vós em todas as minhas súplicas, né? Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, ó, com alegria. Por isso que essa carta também é a carta da alegria, do alegrar-se em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, mesmo preso, quando ele lembrava dos irmãos lá dessa região da Macedônia, ele lembrava com alegria, com apreço, com felicidade dos irmãos. Ele era contente em lembrar dos irmãos lá daquela região.
Ah, por causa do que ele se alegrava? Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Ou seja, os irmãos lá de Filipos, eles atuavam ativamente no Evangelho. Eles não só viviam o Evangelho, né? Por exemplo, a gente vive a vida da igreja, a gente vai ao culto, né? E a gente vive o Evangelho quase como passivamente. Passivo, não estou falando de pacificados, de paz, de uma forma passiva, ou seja, nós deixamos assim a nossa vida e vivemos o Evangelho. Às vezes a gente vai na igreja, a gente ora, a gente lê a palavra, tal. E há uma forma de viver ativamente, ou seja, eu ir, eu pregar o evangelho, eu testemunhar, eu ter a minha, né, aquela mudança de vida e ler a palavra, buscar o Senhor, orar, né? Então, o apóstolo Paulo fala que a cooperação dos irmãos de Filipe foi desde o primeiro dia até agora, ou seja, eles têm cooperado com o evangelho. Eles têm cooperado de várias maneiras. E uma das maneiras que eles cooperam é a cooperação financeira que ajuda o apóstolo Paulo. Até quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele diz para os irmãos: olha, teve uma igreja que eu, eu fui muito ajudado por eles. Isso deveria constranger vocês, porque uma hora vocês não estavam me ajudando muito e eles me ajudaram, sabe? Mas eles não fizeram isso por vanglória nem nada, é porque eles amam o evangelho. E aí ele fala isso. Verso 6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E essa frase, esse versículo que às vezes a gente vê, aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele vai aperfeiçoar, ele dá continuidade. Então, quando o Senhor começou a obra na sua vida ou no seu familiar, fique em paz. Ele vai continuar aperfeiçoando essa obra, ele vai continuar trabalhando na sua vida, tá bom? Aí o verso 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de vós. Me sinta que jeito? Alegre. É justo que eu me sinta assim a respeito de vós. Uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prender, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus, do presente de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, quer seja vivendo livremente e pregando o evangelho, ou quer seja estando preso, ele continua pregando o evangelho. E para ele, ainda estar preso em correntes, em algemas, ele dá graças a Deus pela vida dos irmãos, porque os irmãos participam da vida do apóstolo Paulo ativamente. Participam da vida do apóstolo Paulo não só quando ele está bem, mas também quando ele está aprisionado. E o apóstolo Paulo, ele acha que viver essa maneira, quer seja aprisionado ou estando livre, tudo isso é graça de Deus. A prisão na vida do apóstolo Paulo, a dificuldade da vida do apóstolo Paulo, na ótica dele, na visão dele, é graça de Deus. As dificuldades, irmãos, as dores que nós passamos. Imagine a maturidade espiritual que nós vamos ter, ao ponto de, quando estivermos passando uma dificuldade, nós falarmos: isso é graça de Deus na minha vida. É presente de Deus na minha vida. É graça. E o apóstolo Paulo, ali no versículo 7, ele termina, e no verso 8 ele fala: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Como eu tenho saudade de vocês. Ó, a Teodora agora invadiu aqui, ó. Oi, 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 oi. Oi. Tchau, tchau. Fomos interrompidos novamente agora por um pronunciamento da excelentíssima Teodora. E voltamos já. Voltamos já, irmãos. Pastor Benedito falou que está muito baixo para ele. Os irmãos confirmam se está muito baixo? Vê se é o celular aí, pastor, se está tudo bem para os demais aí. Se estiver tudo bem, os irmãos me avisam, tá? Eu vou dando continuidade aqui. Aqui no meu celular, deixa eu ver como que tá aqui. O meu tá normal, meu celular aqui, viu, irmãos? Pai Senhor, pastor Benedito, Pai Senhor a todos, irmãos aí.
Bom, vamos retornando aqui. É, O apóstolo Paulo tinha saudade de todos os irmãos, aqui, ó, verso 8. Tinha saudade de todos aqueles a qual ele encontrou. Se os irmãos se lembrarem, né, essa igreja de Filipos, essa região, é onde o apóstolo Paulo provavelmente foi um dos primeiros lugares onde ele sofreu por conta do evangelho. Quando ele viajou lá com o irmão Silas, com o apóstolo Silas, ele foi preso nessa região e nessa cidade principalmente. Lá ele tinha a Lídia, vendedora de púrpura, tinha essa igreja lá que ele começou. Depois o carcereiro se converte, né? Então é uma região que estava muito ligada ao apóstolo Paulo como igreja, né? É uma região onde ele havia sofrido bastante, e essas prisões do apóstolo Paulo era testemunho para os irmãos do amor de Deus. Era testemunho de alguém pregador do evangelho mesmo nas dificuldades. Ainda que nessa prisão, né, ele tenha passado uma noite, né? Ele tinha passado uma noite, mas essa noite foi uma noite onde aconteceram várias coisas. Então era algo surpreendente aquela região para o apóstolo Paulo, né? Aí ele, no verso 9, esta é a minha oração, que o amor de vocês, né, aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, né? A tradução mais antiga diz que o vosso amor cresça mais e mais em toda ciência e em todo conhecimento. Irmão, se tem uma coisa que nas nossas vidas pode aumentar cada vez mais, é o amor. O amor, ele tem espaço no nosso coração para aumentar cada vez mais. E aumentar de tal maneira que aumenta em conhecimento e na sensibilidade da percepção, de olhar as coisas com mais cuidado, de olhar as coisas com um olhar mais amoroso, de entender as coisas também na entrelinha, de olhar para os irmãos e conseguir extrair de um gesto, de um olhar, às vezes uma dificuldade, às vezes uma tristeza, e com o nosso amor, com a nossa percepção, com o nosso conhecimento, podermos acolher, podermos abraçar. Sabe, você olhar para alguém assim, com amor, com um olhar de amor, entender o que aquela pessoa está passando, entender a dificuldade que ela está vivendo, entender a dor que ela está sentindo, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Verso 11: cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Cheios do fruto da justiça. Ter frutos de justiça, irmãos, é nós podermos expressar a justiça de Deus. Podermos expressar a justiça de Deus, que eu já falei para os irmãos que é a equidade, é aquele equilíbrio, é a justa medida que todos nós devemos ter de equidade, de uma balança igual, de um ponto de partida igual. É essa a justiça de Deus. É, enquanto a justiça, o amor, a justiça, a temperança, deve haver esse equilíbrio, tudo, o amor ele deve sempre ser mais e mais e mais e mais. No entanto, que no verso anterior, e nos versos anteriores, né, no verso 9, ele fala que o amor de vós aumente cada vez mais, né? Aí, verso 12, ele entra no outro assunto. Ele fala assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Ou seja, essa situação que eu estou passando de prisão, tudo isso que está me acontecendo de dificuldade, né, contribuíram para um maior proveito do evangelho. Então não leva as coisas como vitimismo, não. Olha, essas coisas que estão acontecendo, está ajudando a causa do evangelho, é isso que importa para mim. Como resultado, verso 13, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais, né? As minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares na prisão por causa de Cristo. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Ou seja, irmãos, a prisão do apóstolo Paulo é,
havia a vontade do Senhor dele levar o evangelho. E onde ele estava, os guardas e as pessoas que viviam ali, os servos, os escravos da casa imperial onde ele estava, né, que ele estava falando provavelmente de Roma, eles sabiam que era um preso diferente. Eles sabiam que era um preso, por que esse cara está preso? Da onde que ele é? Ele é lá de longe, né? Ele estava em Roma, mas o apóstolo Paulo é lá da região lá de Israel, de Jerusalém. O que ele está fazendo aqui? Então eles sabiam que ele era um preso diferente. E sabiam a causa, era o evangelho. Era o evangelho. E a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão, verso 14, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor, né? Com coragem. Estão pregando o evangelho agora, sabendo da minha prisão, sabendo das dificuldades que eu estou passando. Eles sabem que é a vida nossa, é essa do evangelho. Então eles estão pregando com muito mais coragem. Hoje, irmãos, a gente sabe os desfechos do apóstolo Paulo, a gente sabe como aconteceu, e a gente às vezes não tem ideia dessas situações, do que é estar preso por conta do evangelho. Eu sei que cada um de nós pode ter passado por perseguições, por dificuldades, por falar de Jesus Cristo, às vezes no trabalho ou com a família. Eu sei que teve irmãos que às vezes um familiar deixou de falar. Eu sei que teve irmãos que às vezes no serviço se sentiu, né, constrangido, sentiu humilhado no serviço por conta do evangelho. E eu sei como isso é duro também. Mas nós devemos saber que há ainda lugares no mundo, ou existiu momentos, que falar o evangelho era motivo de morte. Por exemplo, lá em Jerusalém, lá em Roma, eu não estou falando por pessoas ateias, por quem não acredita em Deus. Estou falando justamente por pessoas que acreditam em Deus. Né? Naquele período tinha pessoas que acreditavam em Deus, se diziam servos de Deus e matavam a pessoa que falava de Jesus Cristo, entendeu? Então, essa era a firmeza do apóstolo Paulo e a coragem que ele tinha de transmitir a mensagem do Senhor. E as pessoas vendo isso falavam com mais determinação e destemor. Né? Verso 15. E é verdade que agora o apóstolo Paulo entra no assunto, no verso 15, que parece que nos alivia em saber que naquele período ele tinha aquilo também. Vamos lá, olha o que ele está falando. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas os outros fazem por boa vontade, né? Então, irmãos, tem gente que prega Jesus Cristo por causa do holofote. Tem gente que prega de Jesus Cristo porque é uma situação de destaque. Irmãos, é um poder você estar com o microfone na mão lá assim, ó, falando, ó. Irmãos, abra a Bíblia, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E às vezes não sentem o temor de estar fazendo isso. Eu vou lá colocar na página do Facebook que agora o pregador tal vai estar na nossa igreja, olha. Aí você olha aquilo, ó. Não, e aqui na minha igreja acontece milagre. Aqui na minha igreja tem poder de Deus. Né? Então, por vanglória, pregam às vezes assim, né? Às vezes as pessoas pregam assim. Às vezes as pessoas pregam assim, né? Com simplesmente por pura exaltação, né? Por exaltação de si próprio. É, não é difícil nós conhecermos pessoas que falam assim, não, mas na minha igreja, se você for lá na minha igreja o poder de Deus desce mesmo. Não, lá na minha igreja e assim, assim, assado, como se, né? Na época do apóstolo Paulo também tinha isso. No entanto que ele fala aqui, ó. É verdade que alguns pregam a Cristo, ó. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, ou seja, esses que fazem de boa vontade, eles fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. É para isso, né? É para isso. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição à minha prisão. Né? Julgando acrescentar aflição, julgando acrescentar dificuldade na minha prisão. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele chegou no nível assim, ele chegou no nível que, para ele,
Ainda que haja pessoas pregando o evangelho por vanglória, por motivos escusos, assim, para ele tá tudo bem. Ele não quer ficar brigando com os outros, não. Ah, você quer pregar o evangelho assim e tá falando assim? Amém, irmão. Vai lá, prega o evangelho. Né? Não vai enganar as pessoas, não vai ficar falando bobeira, não vai ficar falando mentira. Mas você tá achando que você é melhor que eu, você prega melhor que eu, que a sua igreja é mais cheia que a minha, que a sua igreja tem mais gente, mais lotado e não sei o que, tal. Vai lá, dê importância. Mas, amém. O que importa é que Jesus Cristo está sendo pregado, né? Parece que lembro que uma vez Jesus falou, os discípulos falaram, ah, mas esse está falando do Senhor, mas não anda com nós. O que, é que a gente fala para eles parar de falar? Jesus falou, não, deixa, ué. Deixa, deixa. Quem não ajunta comigo espalha. Ué, não tem importância nenhuma, não. Deixa eles pregar o evangelho lá também, ué. Aí o apóstolo Paulo fala: Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças à oração de vocês e auxílio do Espírito de Jesus Cristo, né? Porque eu sei disso, que me resultará salvação pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele entende que a prisão dele, é... se ele for solto, amém. Se ele for morto, é salvação em Cristo Jesus. É o verso 20: Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, eu sei que não vou ser envergonhado pelo meu Senhor. Eu sei que não vou ser envergonhado. Vergonha para você é morrer? Não. Vergonha para mim é eu não estar com o meu Senhor. A morte para mim, tudo bem. Eu vou engrandecer. O Senhor Jesus será engrandecido em meu corpo, quer pela minha vida, quer pela morte. Então, se você acha que vai me matar ou vai me prender e está fazendo mal, não. Você está engrandecendo o nome de Deus. Então, para mim, está tudo tranquilo também. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim não faz diferença, porque eu vivo em Cristo Jesus. Esse é o meu viver. Essa é a minha pregação. E o morrer para mim é o lucro. Morrer para mim é, é, é tranquilidade, não é desespero. Né? Para mim o morrer é ganho. Para mim o morrer é ganho. E aí o apóstolo Paulo ele entra assim num assunto que ele fala, mas se eu viver na minha carne me der fruto da minha obra, eu não sei então o que eu devo fazer. Né? Caso eu continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho. Eu já não sei o que eu escolho. Fica uma situação complicada se eu tiver que escolher ou como permanecer vivo ou morrer. Eu não sei o que eu escolho, porque eu vivo, eu sei que eu vou continuar pregando o evangelho, eu sei que eu vou estar ajudando vocês, eu sei. E aí o apóstolo Paulo, no verso 23, ele começa a, a, a expor para os irmãos lá de Filipos aquilo que está no coração dele, aquela dúvida no coração dele. Eu estou pressionado dos dois lados, irmãos. Será que eu tento salvar a minha vida ou será que eu deixo ela no curso da mão do Senhor? O que eu tenho que fazer? Eu estou pressionado. Eu vivo é melhor ou eu morrer para mim é melhor? O que é melhor no final das contas? E ele fala: Eu desejo partir, estar com Cristo, que é muito melhor. Eu desejo partir e estar com Cristo, o que o que é ainda muito melhor para mim. O apóstolo Paulo ele não faz uma intermediação de tempo onde o partir deixaria ele longe de Cristo. Para ele, o morrer vai conduzi-lo a Cristo Jesus. Essa é a condução, morrer e estar com Cristo. Essa é a condução para o apóstolo Paulo. E para ele é muito melhor. No verso 24, contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. O apóstolo Paulo não está falando de morrer e ressuscitar. Ele sabe desse processo da ressurreição, onde ele mesmo escreve no 1 Coríntios 15, aos Tessalonicenses e aí por diante. Mas ele sabe que permanecer no corpo, ou seja, permanecer em vida, ele vai estar contribuindo com os irmãos. Eu sou necessário com os irmãos.
mas eu morrer eu vou estar com Cristo Jesus. Essa é a firme convicção do apóstolo Paulo. Por isso, no início da leitura, eu convidei os irmãos que tivessem uma leitura do que diz o texto, sem preconceito, é, sem, às vezes, uma concepção da carta aos Filipenses. Não, vamos ler a palavra de Deus e buscar entender o que o Senhor está querendo falar com a gente. Seria maravilhoso se a gente abrisse a Bíblia e começasse a ler o que está na Bíblia, o que está escrito ali na palavra de Deus, o que o Senhor está falando para a gente ali. Verso 25: Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo. Verso 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, né? Então, uma tradução mais recente fala: não importa o que aconteça, exerça sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, assim, quer que eu vá, os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, ou a fé em Cristo Jesus, tá? Então, o desejo do apóstolo Paulo é que as pessoas vivessem de forma comunitária, para que eles vivessem de forma unânime o Evangelho, lutando pela forma do Evangelho, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Irmão, irmã, há pessoas que é dado o privilégio de conhecer a Cristo, de crer em Cristo. E há pessoas que é dado o privilégio de sofrer por Cristo Jesus. Então, o sofrimento que a gente pode passar com o Evangelho é alegria no nosso coração. Eu disse para os irmãos já, é graça de Deus as dificuldades nas nossas vidas. É um presente de Deus. Eu sei que é difícil a gente compreender isso. Talvez por isso a maioria de nós receba apenas a graça de crer em Cristo. E alguns apenas recebam também a graça de sofrer por Cristo Jesus. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Como eu já disse para os irmãos em algumas outras leituras, os capítulos, às vezes, o capítulo 1 encerra, mas não encerrou a ideia do apóstolo Paulo ainda. A ideia continua no capítulo 2. Né? O que ele está falando não acabou aí nesse verso 30, ele continua no capítulo 2. Né? Por isso que é importante que os irmãos continuem acompanhando a leitura também na quarta-feira, que os irmãos vão dar essa continuidade do que o apóstolo Paulo está pensando. Está fazendo essa construção do pensamento dele. E o mais importante, irmãos, é sabermos que nós devemos nos alegrar no Senhor, nós devemos nos regozijarmos no Senhor e sabermos que o Senhor é aquele que, pela sua infinita misericórdia, nos presenteou com a graça dele, com a misericórdia dele. E que, apesar das dificuldades, nós podemos dizer também que para a gente o viver é Cristo e o morrer é lucro. Apesar das dificuldades que nós passamos, nós podemos ter a certeza absoluta que a nossa vida não compete mais a nós. A nossa vida está na mão do Senhor e deixar o Senhor nos levar e nos guiar conforme a vontade dele. E assim eu encerro com os irmãos o primeiro capítulo de Filipenses. O capítulo 2 vai ser lido, assim, se o Senhor permitir, pelo evangelista Lucas, na próxima quarta-feira agora. Então, os irmãos fiquem atentos.
assistam ao vivo. Se não for possível assistir ao vivo, na parte da manhã que ele faz a leitura, às 6h30 da manhã, salvo engano. Se não for possível para os irmãos, ouçam assim que for possível, veja assim que for possível, né? Os vídeos ficam aqui disponíveis no Facebook para os irmãos poderem ouvir e ver a hora que for mais oportuna para cada um dos irmãos, tá bom? Deus abençoe os irmãos. E eu quero convidar você nessa noite para nós orarmos, para que você, se porventura tem uma causa específica, possa colocar também diante do Senhor e lembrar de orar também pelas pessoas que estão em dificuldade, pelos seus irmãos, pela igreja, tá bom? Continue orando pelos irmãos. Senhor Jesus, nessa noite nós agradecemos pela sua graça, pela sua misericórdia e pedimos que o Senhor continue abençoando os nossos irmãos, todos aqueles que puderam partilhar conosco dessa palavra, nesse primeiro capítulo aqui da carta aos Filipenses. Que o Senhor possa abençoar aqueles que vão ouvir posteriormente e aqueles também que não puderam e não poderão ouvir essa mensagem, Pai. Pai, abençoa a casa dos meus irmãos, seus familiares, livra de todo mal, Pai. Guarda, Pai, de toda essa peste perniciosa, Pai, em nome de Jesus, Pai. E aqueles que porventura estão hoje, Pai, passando por processo de enfermidade, passando pelas dificuldades das dores da morte, Pai, passando por momentos de luto, passando por momentos de internação hospitalar, que o Senhor possa nesse momento tocar, Pai, que o Senhor possa neste momento, Pai, colocar as suas mãos e curar, Senhor Jesus. Pai, se conforme a sua vontade, Pai. Mas uma coisa eu peço ao Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor, segura na mão, Pai. Segura na mão dos meus irmãos, segura na mão daqueles que estão internados neste momento, Pai. Segura na mão daqueles que estão passando por um processo difícil neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Nós sabemos, Pai, que tudo é conforme a vontade do Senhor, mas é o que nós pedimos ao Senhor neste momento, Pai. Sê conosco, Pai. Sê conosco em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora e redentora do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e para todos sempre. E nós dizemos amém. Deus abençoe os meus irmãos nessa noite, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, irmãos.